Hoje nós vamos fazer aqui uma análise dos animais que aparecem no filme A Era do Gelo 1. Vamos falar aqui sobre essas espécies e contar algumas curiosidades básicas sobre o filme. É isto e vamos pro vídeo. Mas o que é isso? Bom, você está no quadro do Pop Zoo aqui no Enigma Animal. Como uma pequena comemoração aí aos 600 inscritos, eu estou aqui trazendo um novo quadro no canal, que é o Pop Zoo. No Pop Zoo, nós vamos discutir sobre animais que aparecem em obras fictícias, livros, games, desenhos, filmes e por aí vai. E o filme de hoje que eu quis escolher é Era do Gelo 1, esse filme atemporal e lendário que marcou gerações. Bom, é isto e eu espero que vocês curtam aqui a temática desse novo quadro e que vocês consigam entender mais ou menos como ele funciona. E muito obrigada aí a quem se inscreveu no canal, esses 600 seguidores aí que eu tenho. Vamos fazer aqui um resumo do roteiro do filme. A história se passa durante a Era Glacial e acompanha 3 personagens improváveis: Manny, um mamute solitário, Sid, uma preguiça atrapalhada, e Diego, um tigre, e eles acabam se unindo para devolver um bebê humano à sua tribo, enfrentando perigos naturais e conflitos entre eles ao longo da jornada. É uma história que traz mensagens sobre amizade, sobrevivência e mudança. O gênero da animação é uma aventura, comédia e família, ou seja, é um filme que você pode assistir com a sua família, tanto crianças quanto adultos quanto adolescentes. Ele mistura situações de humor com emoção, e por isso ele acabou marcando tanto. Ele foi lançado em 2002. Nossa, bem antigo, né? 2002 foi a época que eu nasci, eu era bebê ainda, mas ok. O estúdio responsável foi a Blue Sky Studios, distribuída pela Fox. A Blue Sky ficou conhecida principalmente por essa franquia. Foi um sucesso de bilheteria, custou cerca de 59 milhões de dólares e arrecadou mais de 380 milhões de dólares no mundo todo. Foi um sucesso enorme e garantiu várias continuações. Como surgiu a ideia do filme? A ideia original veio de um conceito simples: animais da pré-história vivendo juntos durante a Era do Gelo. Mas o diferencial foi focar em personagens carismáticos, misturar espécies que nem sempre coexistiram e criar uma história emocional e acessível para todas as idades. Bom, aqui foi trazido o resumo do filme e agora vamos falar sobre os animais. E eu não vou apenas analisar os animais principais do filme, não vou só analisar os protagonistas, eu também vou analisar os figurantes, porque tem muitos animais figurantes que aparecem durante a Era do Gelo 1 que são bem interessantes de se viver, e eu vou analisar cada um por um. Lembrando que não existe bem uma confirmação de cada espécie de figurante que aparece oficial, né? Então tudo que eu vou falar aqui é baseado em especulação minha. Uma coisa assim que eu olhei, bati o olho e falei, nossa, parece aquele animal ali. E é isso. O primeiro animal é o Squat. Ele é um dos animais principais do filme, pois ele apareceria em todas as continuações da franquia. E sim, o nome dele é Squat, e é também um dos personagens mais memoráveis da obra. E sim, Squat é um esquilo, mas ele é um esquilo dente de sabre. E na verdade, o Squat foi criado para o filme. O seu nome vem de uma mistura de rato e esquilo, em inglês. A sua aparência foi criada na junção de um esquilo com dentes de sabre. Era algo 100% ficcional, apenas criado para o filme, porque ele seria o alívio cômico, assim foi decidido já. Mas tudo mudaria em 2009, ou seja, anos depois do lançamento do filme, quando paleontólogos na Argentina descobriram fósseis de um pequeno mamífero nomeado posteriormente de esquilo dente de sabre, que lembrava o Squat. O esquilo dente de sabre foi um pequeno mamífero que comia insetos extinto, que viveu há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo na Argentina. Ele é apelidado de esquilo dente de sabre, devido à semelhança com o personagem Squat da Era do Gelo. Ou seja, meio que não foi intencional o Squat ser inspirado num animal que existe na vida real, mas ele acabou tendo aí sua semelhança com o animal que foi descoberto logo depois do lançamento do filme. Eu tô passada, chocada. E caninos superiores muito desenvolvidos. Ele foi extinto bem antes da grande extinção dos dinossauros. Ou seja, esse animal morreu antes dos dinossauros. Ou seja, não, ele não viveu com os mesmos animais que aparecem na Era do Gelo. Ou seja, se a gente fosse seguir assim essa cronologia, por mais que o Squat original não tenha sido inspirado nesse animal, o Squat não viveria na mesma época do Manny, do Sid e do Diego, enfim.
Ele viveria na época dos dinossauros. Ele desapareceu como parte da transição faunística do Cretáceo na América do Sul. E também acredita-se que esse animal incrível foi o que deu origem aí aos roedores modernos. E a gente começa pelo Squat porque o Squat, ele é o animal sempre que inicia os filmes da Era do Gelo. Sempre fazendo alguma arte e indo atrás da noz. Isso é enredo em todos os filmes da Era do Gelo, é só vocês repararem. E ele normalmente é o causador de maiores conflitos na trama, né? Indiretamente. Aí corta pra essa parte aqui, que são os animais andando em uma grande fila. Eles estão fugindo ali das mudanças climáticas que estão acontecendo no local. E essa parte é muito interessante porque a gente é apresentado a uma gama muito grande de animais. Esses animais são todos figurantes. Mas é muito interessante você analisar o contexto desses figurantes, porque você consegue se localizar na trama. Então, a gente vai analisar essas cenas, né? Eu vou passar algumas cenas do filme para vocês poderem relembrar. E vamos falar por cima sobre esses animais. Esse animal que aparece aqui não é uma girafa, é uma malcraquênia. Foi um mamífero herbívoro de grande porte que viveu na América do Sul, durante o período do Pleistoceno. Ele foi extinto há cerca de 10 mil a 20 mil anos. Esse animal é famoso por ter sido descrito por Charles Darwin em 1834. Ele descreveu ele como um dos animais mais estranhos já descobertos, devido a sua mistura única de características físicas, pois ele possuía características entre muitas aspas de uma ilhama de pescoço comprido e possivelmente com uma tromba. Pertencente à ordem Diptoderma, ele sucumbiu devido a mudanças climáticas muito rápidas e à caça humana. Esse animal incrível viveu na mesma época dos protagonistas, do Manny, do Sid, do Diego. Esse animal realmente viveu na mesma época que eles, então isso daqui está correto. A presença desse bicho aqui. Aí corta a cena, nesse mesmo take, nós temos esses animais aqui que estão brincando no piche. E aí aparece o pai desses filhotes para dar uma bronca neles. E esses animais aqui, eles são antas atuais. São as mesmas antas que existem hoje em dia. Os filhotes normalmente gostam de água e lama, e os adultos são mais reservados. A presença da anta na América do Sul é registrada desde o Pleistoceno Superior, período que bate com o surgimento dos humanos, indicando que a espécie humana conviveu e moldou a história evolutiva da anta. E sim, as antas e os mamutes viveram na mesma época, só que com uma pequena diferença de local. As antas sempre gostaram de habitar locais mais tropicais e quentes, enquanto os mamutes habitavam locais mais frios. Ou seja, eles não se encontrariam necessariamente apesar de viverem na mesma época. Mas sim, está correto. Teoricamente viveram na mesma época sim. O próximo bicho que aparece é o Cryptodon, que é esses animais aqui que aparecem nessa cena. E aí? Cryptodon foi um parente pré-histórico gigante dos tatus modernos. Ele viveu na América do Sul e na América do Norte, até cerca de 10 mil anos atrás, com o tamanho de um carro, até 4 metros de comprimento e pesando 1 tonelada. Ele possuía uma carapaça feita de mais de 1000 placas ósseas e uma cauda blindada, usada para defesa contra predadores. O Crypson não tinha uma bola cheia de espinhos igual no filme. Quem tinha algo mais parecido com essa arma na cauda eram parentes deles. E sim, ele viveu durante a época do Pleistoceno também, ou seja, ele coexistiu na mesma época dos protagonistas. Ele foi extinto há cerca de 10 mil a 12 mil anos no final do Pleistoceno, batendo com o fim da última Era do Gelo. A causa provável foi uma combinação de mudanças climáticas, e principalmente pela caça humana. Nós temos esses outros animais aqui também que aparecem. Cuidado, tá indo pro lado errado! E eles são tamanduá-bandeira. Eles já existiam nessa época, só que viviam em lugares mais tropicais e quentes, não num ambiente muito congelado. Ou seja, sim, tamanduá-bandeira viveu na mesma época dos mamutes, mas não necessariamente no mesmo ambiente. E agora sim, chegamos nos personagens principais, pois aparece o Manny. Se a minha tromba fosse tão pequena, Manny é um mamute lanoso, pois existem várias espécies de mamutes. Esse animal era gigante, adaptado ao frio extremo, com pelos de até 50 centímetros de camadas de gordura de 8 centímetros, com cerca de 3 a 4 metros de altura e presas de até 4,5 metros. Ele conviveu com os humanos, que os caçavam para obter carne e pele. Além da pelagem espessa e gordura, eles tinham orelhas e caudas bem menores que os elefantes atuais, para evitar a perda de calor. Suas presas podiam chegar até 4,5 metros. As suas presas não serviam apenas para a defesa, mas também para afastar a neve e encontrar alimentos como musgos. Esse animal sofreu uma extinção pouco tardia. Enquanto a maioria foi extinta há cerca de 10 mil anos, uma população isolada na ilha, na Sibéria, sobreviveu até cerca de 3.700 anos atrás.
E esse animal também tem uma possibilidade de extinção. Devido ao excelente estado de conservação de muitos espécimes encontrados congelados, cientistas estudam a possibilidade de trazer a espécie de volta. Também tinha um tamanho variável. Embora eram muito grandes, algumas populações sofreram nanismo em ilhas, resultando em mamutes pigmeus de cerca de 0,5 a 0,7 metros de altura, que eram bem menores que os outros exemplares. Agora vamos para um outro personagem muito importante na trama, que é o Cid, um personagem muito adorado por muitas pessoas que assistiram o filme, inclusive o personagem favorito de muitos. O Cid é uma preguiça gigante pré-histórica, mas ele não é qualquer preguiça gigante pré-histórica, ele é a preguiça de Jefferson. E se chama assim porque ele foi descoberto por um cara que tinha Jefferson no nome, tá bom? E essa espécie habitou a América do Norte durante o mesmo período que os mamutes, ou seja, ele viveu assim na mesma época do Manny, na mesma época dos outros animais que apareceram aqui. Ele era uma preguiça terrestre de grande porte, chegando a medir cerca de 3 metros de comprimento e pesando até 1 tonelada. O Thomas Jefferson, que foi o cara que descobriu os fósseis desse animal, inicialmente acreditava que os seus ossos pertenciam a um leão gigante, porque possuía um crânio muito longo, esguio, boca estreita e garras nas grandes patas dianteiras, usadas na alimentação e defesa. No filme, eles resolveram deixar o Cid menor, para combinar com algumas cenas do filme, e para combinar mesmo ali com a estética do filme e tal, nem tudo tinha que ser 100% fiel. Essa espécie foi extinta no final do Pleistoceno Superior, há aproximadamente 13.000 a 11.000 anos atrás. Aqui estão alguns pontos-chave sobre sua extinção. A espécie desapareceu no final da última era glacial, um período marcado por grandes mudanças climáticas e pela chegada dos seres humanos ao continente. Na cena que o Cid aparece, não sei se vocês se lembram, mas o Cid ele arruma um conflito aí com os rinocerontes. Olha, deixa eu conversar. Que são 2 rinocerontes que acabam encrespando com ele, e o Manny acaba salvando a vida dele. Esses rinocerontes que aparecem aqui são rinocerontes lanosos, grandes mamíferos herbívoros que viveram durante a Era do Gelo, ou seja, no mesmo período dos protagonistas, nas regiões frias da Eurásia, e sendo contemporâneo com mamutes e humanos. Aproximadamente 10.000 anos atrás, basicamente na mesma fase final em que vários gigantes da Era do Gelo desapareceram. Ele foi extinto por conta do clima. E agora aqui uma curiosidade interessante, sobre a briga do Manny versus os rinocerontes, eu tenho um dado interessante para poder trazer aqui sobre esses animais atuais. Nós sabemos que o animal mais equivalente a um mamute lanoso é o elefante. Mais precisamente aqui em tamanho, um elefante africano, que é o maior elefante que nós temos na atualidade. E ao rinoceronte lanoso, nós temos os rinocerontes atuais. Esses animais, tanto o elefante quanto o rinoceronte, habitam a África. E sim, não é raro você ver elefantes machos e rinocerontes brigarem. E basicamente todas as vezes os elefantes levam a melhor. Isso acontece porque os elefantes são mais fortes que os rinocerontes, são maiores, eles têm mais força bruta, são mais inteligentes também. E os rinocerontes, por sua vez, atacam muito os elefantes porque os rinocerontes são animais muito territoriais, né? E são muito agressivos, muito temperamentais, pavio curto. E os elefantes, principalmente os elefantes machos, quando eles estão com a testosterona lá no pico, eles normalmente costumam ali, descontar em outros machos da mesma espécie. Só que às vezes ali, sem outros machos por perto, eles vão meio que acabar puxando briga com qualquer outro animal que estiver perto. Então, é uma curiosidade que eu quis trazer aqui, que teoricamente o Manny ter descido o cacete nos 2 rinocerontes, talvez seria um cenário meio provável, talvez não tanto com 2, né? Talvez 2 seja um pouco de exagero. Mas sim, o Manny é muito mais forte que os rinocerontes que apareceram ali. Agora vamos falar sobre os humanos. Aparecem humanos na Era do Gelo, certo? No filme. Eles são muito importantes pra trama, inclusive. Existiam humanos naquela época, eles viviam em grupos, já eram tão unidos assim, tudo bem ajustadinho desse jeito que não é mostrado no filme? Eles não eram homem das cavernas, uga-uga? A resposta é, sim, os humanos já existiam na época dos mamutes. E sim, humanos mesmo, não estou falando dos neandertais, estou falando de humanos mesmo. Os humanos de hoje, eles já viviam na época dos mamutes. E sim, os humanos caçavam em grupo. Eles usavam ferramentas simples e tinham um estilo de vida nômade, ou seja, se moviam o tempo todo, não estavam em um local fixo, sempre estavam em constante movimento. Detalhe, já tinham linguagem desenvolvida, já tinham cultura, já tinham organização social complexa, já tinham religião, enfim, já tinham muitas coisas, tá? Os humanos não eram burros assim, não. Inclusive, os humanos conseguiram sobreviver até hoje porque são muito inteligentes e muito unidos também. Outro personagem muito importante para essa trama é o Diego. E o Diego, como todo mundo já sabe, é um tigre de dente de sabre. Queria café da manhã sem ele. Mas ele era a espécie que é chamada de Smilodon, porque existiram vários felinos de sabre
na mesma época, tá bom? Que não é um tigre de verdade. O que quer dizer? Ele era um felino pré-histórico. Ele não é um tigre, como a gente entende hoje em dia que é um tigre. Não sei se vocês conseguiram entender. Ele tem presas enormes, corpo forte e robusto e estilo de caça muito diferente dos felinos atuais. Eram sim da mesma época dos mamutes, da preguiça de Jefferson, de toda essa galera aí, eles são da mesma turma, tá? E sim, muitas vezes coexistiam no mesmo ambiente. Mas agora vamos analisar esse negócio do Diego ter uma gangue, né? A gente sabe que no filme o Diego, ele anda com uma gangue. Inclusive, um detalhe muito interessante, essa gangue só tem machos, não sei se vocês repararam, mas não tem uma única fêmea nesse bando. Isso é verdade? Os Smilodons andavam em grupo, e principalmente grupos de machos. Isso aí tá mais pra roteiro do filme. Ainda não existe um estudo que bata, né, o martelo na mesa e diga qual era a forma de caça definitiva do Smilodon. Existe muito debate científico se o Smilodon andava em grupo ou não, mas a gente sabe que a maioria dos felinos atuais não anda em grupo. A maioria dos felinos atuais são solitários. O único felino atual que anda em grupo é o leão, mas não é um grupo de machos, é um grupo assim, é um harém. É ele e as leoas, né? As leoas caçam pra ele. Ou seja, o que seria mais provável? Que o Smilodon andava mais solitário, como os outros felinos atuais, e talvez sim, ele poderia ter pequenos grupos, mas não seriam grupos de machos, seriam grupos mistos, seja com fêmeas e machos. Os Smilodons enfrentavam mamutes, que nem é mostrado no filme? A resposta é mais ou menos. Como assim? Um Smilodon sozinho não caçaria um mamute adulto, porque seria suicídio. No máximo, ele tentaria pegar um filhote, ou um animal debilitado, um idoso, um mamute que estaria doente. Bem parecido com o que os felinos atuais fazem com animais de grande porte. O Smilodon tinha caninos superiores alongados, de até 30 centímetros. Ele pesava de 200 a 400 quilos. Era extremamente robusto, com patas dianteiras fortes para imobilizar presas grandes em ambientes de floresta. Eles foram extintos há cerca de 10.000 a 8.000 anos atrás, no fim da última era do gelo. A extinção foi causada principalmente pela escassez de presas grandes, mudanças climáticas que alteraram seu habitat, competição, e também foi agravado pela ação humana. Agora essa relação, qual era a relação na época do Smilodon com os humanos? Então, era uma relação de risco para os dois lados. O Smilodon poderia atacar humanos, principalmente indivíduos isolados ou crianças. E os humanos, por sua vez, caçavam em grupo, usavam armas como lança, já sabiam usar o fogo ao seu favor, eram inteligentes e estratégicos. Então, como o filme demonstra também aí essa situação de conflito entre o Diego e o seu bando de Smilodons contra os humanos, então isso tá bem acurado, na verdade. Era uma relação de conflito. Pra quem não se lembra, um dos plots mais importantes do filme era a solidão do Manny. O Manny acreditava ser o único mamute vivo. E várias vezes outros animais durante a trama reforçam também esse tipo de pensamento. Isso é verdade? O mamute lanoso estava em declínio na época? E a resposta é sim. Populações foram diminuindo, ficando cada vez mais isolados. E isso aconteceu no final da Era do Gelo. Então sim, existiam os últimos indivíduos em determinadas regiões. Porque existiam alguns grupos isolados, pequenas populações separadas e poucos indivíduos restantes. E em alguns lugares poderiam existir pouquíssimos mamutes em uma única região. Então essa parte é verdadeira. Apesar de que todo mundo sabe que o Manny não é o único mamute vivo. Bom, agora vamos falar sobre a parte emocional. Animais sociais, como é o caso do mamute e dos elefantes, que são seus descendentes mais próximos atuais, a gente sabe que esses animais eles sofrem muito quando estão sozinhos. E eles sofrem bastante com o isolamento porque eles dependem do grupo e da interação social. Então a solidão do Manny, que tem um toque bem realista e emocional, e é verdadeira. Inclusive existem várias teorias aí a respeito do Manny, tipo que o Sid teria salvado o Manny de um possível suicídio, porque o Manny tá perto do abismo na hora que o Sid o encontra. E também sobre o pequeno mamute que o Manny vê ali nas pinturas rupestres, né? Ele acaba ali vendo o mamute pequeno com o mamute maior. A gente interpreta que seria ele pequeno e seus pais. Mas também existe outra interpretação de que aquele mamute ali seria o Manny e aquele mamutinho pequeno que aparece seria o seu filho. Ou seja, ele teria perdido a esposa e o filho. Mas nada foi confirmado. Durante a cena que o bando do Diego tenta invadir a aldeia humana para roubar o bebê, a gente avista ali alguns lobos que estão meio como cães, entre aspas, de guarda, né, no local, que alertam os humanos da chegada dos tigres. E a verdade, esses animais que aparecem aqui, sim, eles são lobos.
E sim, são os canilupus, ou seja, a mesma espécie do cachorro. Isso tem embasamento real, com algumas ressalvas. Os humanos começaram a se aproximar dos lobos, e isso levou ao surgimento do cão doméstico. Isso aconteceu entre 15 mil e 30 mil anos atrás, ou seja, na mesma época dos mamutes e dos Smilodon. Bom, eles seriam proto-cães, lobos semi-domesticados. Os lobos mais dóceis se aproximavam dos humanos para receber alimento. Os humanos toleravam ou até incentivavam porque precisava desses animais para ajudar eles na caça e na defesa. O filme só mudou algumas coisas, como por exemplo, ele colocou um comportamento muito obediente e totalmente domesticado nesses lobos. Na vida real, esses lobos seriam mais selvagens e menos confiáveis. Nós temos também a icônica cena dos dodôs malucos do filme, que são aqueles dodôs que ficam alertando sobre o possível fim do mundo e tudo mais. O frio subártico vai nos prender em abrigo subterrâneo? Os dodôs, eles viveram realmente naquela época? E a resposta é não. Os dodôs, na verdade, são bem modernos e bem recentes. Então, não, eles não viveram na mesma época dos mamutes. Eles são mais atuais. Os dodôs surgiram milhares de anos depois da Era do Gelo, em uma ilha tropical. Para vocês terem uma noção do quão atual o dodô é, os dodôs viviam na mesma época que já existiam navegações. Ou seja, eu não estou falando de barquinhos, não, estou falando de navios. Os dodôs andavam em grupo? Bom, não se sabe direito. Eles viviam em uma ilha sem predadores naturais. Eles eram extremamente dóceis, inclusive. Ou seja, a gente sabe que o parente mais próximo do dodô é o pombo doméstico. E a gente vê que os pombos, eles são meio solitários, ou andam ali com seu parceiro, ou eles andam ali em pequenos grupos. Então talvez o dodô tivesse o mesmo comportamento. Os dodôs viveram na mesma época que nós chamamos de Holoceno. O que é o Holoceno? A mesma época que nós estamos agora. Ou seja, nós, nesse exato momento aqui que você está vendo esse vídeo, estamos no Holoceno. E o filme da Era do Gelo se passa no Pleistoceno. Como os dodôs foram extintos? Eles foram extintos por conta do contato com os marinheiros holandeses em 1598. A sua extinção foi causada pela caça excessiva e introdução de espécies invasoras como cães, gatos e porcos, tornando-se um ícone da extinção por interferência humana. Então por que eles estão lá no filme? Porque é uma homenagem. O dodô se tornou um ícone da extinção, sabe? Um símbolo. Então, basicamente, o filme quis homenagear o dodô. Mas não, o dodô não viveu na mesma época dos mamutes. Bom, a gente também tem a cena que o Sid acaba encontrando duas fêmeas da mesma espécie dele. E ele começa a paparicar elas e tal. Mas ele é uma gracinha. Olá, fofinho. Então uma questão interessante seria perguntar se por acaso a preguiça de Jefferson tinha uma variedade de cores, porque a gente vê que ao longo dos filmes da Era do Gelo, as preguiças aparecem com vários diferentes ali de tons de pelagem, né? E a resposta é que não se sabe exatamente qual era a variação de cor das preguiças gigantes, mas é bem provável que fossem mais apagadas e com variações pequenas, como por exemplo do marrom ao bege. Essas cores diferentes e vibrantes que aparecem no filme são mais para deixar visualmente interessante mesmo. Voltando aqui para a icônica cena das pinturas rupestres, mostram ali alguns Smilodons caçando o que o Sid chama de antílopes. Na dublagem, pelo menos que tá aqui no Brasil, ele fala antílopes. Estão brincando de pique com os antílopes. Antílopes viviam na mesma época que o filme apresenta? A resposta seria que, independente se ele vivesse ou não, os antílopes são da África, de algumas partes da Ásia, mas eles nunca viveram na América do Norte, que é onde o filme possivelmente se passa. Fora que no ambiente do filme, ele é frio, né? Tem tipo uma tundra e tal. E os antílopes preferem as savanas e tal. Então não faz sentido serem antílopes. Na verdade, seria mais possível ser os cervos. E sim, já existiam cervídeos pré-históricos. E, inclusive, esses viveram com o Smilodon. E o Smilodon caçava, sim, esses animais. Enfim, terminamos a análise da maioria dos animais do filme. Gente, eu não analisei o filme inteiro, porque eu quis prestar atenção apenas nos animais mais interessantes e evidentes que eu reparei ali e fui recapitulando. Não é uma análise completa do filme tintim por tintim, ou seja, onde aparecem espécies repetidas eu não vou analisar. Mas é um filme emocionante, eu tive que rever pra fazer esse vídeo e, gente, que filme bom. Mas agora vamos falar aqui o que foi, aliás, a Era do Gelo. O que foi essa Era Glacial? Por que é chamada de Era do Gelo? Basicamente, a Era do Gelo é o Pleistoceno, só que ele é chamado de Era do Gelo. Foi um período da história da Terra marcado por temperaturas muito baixas e grandes camadas de gelo que cobriam os continentes. E sim, tinha a presença desses animais gigantes, inclusive isso recebeu o nome de megafauna. É a época que viveu o mamute lanoso, o Smilodon, né, a preguiça de Jefferson,
Ai, começou assim do nada? Não, gente, foi um processo muito lento. Mas as principais causas para esse resfriamento da Terra foram mudanças na órbita da Terra, pequenas variações na inclinação da trajetória do planeta, que alterava a quantidade de luz solar que a Terra recebia. E aí foi tendo uma queda gradual da temperatura ao longo de milhares de anos, que permitiu a formação de grandes geleiras. O resultado foi o avanço do gelo sobre partes do planeta. Na época, a América do Norte e a Europa inteira eram cobertas de gelo, e outras regiões ficavam frias e secas. O nível do mar também era mais baixo, tinha mais terra exposta. Ou seja, tinha muitas tundras, tinha muitas estepes geladas, tinha grandes áreas abertas. Os animais eram adaptados ao frio, tinham pelagem grossa, gordura corporal, comportamento migratório, e os humanos já estavam lá. Como foi que acabou a Era do Gelo? Então, teve de novo mudanças na órbita da Terra de novo. E aí foi chegando mais calor no planeta, o que foi causando o derretimento do gelo. E começou a subir o nível do mar, porque gelo quando derrete vira o quê? Água. E isso aconteceu há cerca de 11 mil anos atrás. E o que aconteceu com a megafauna? Muitos foram extintos, como o Montilanoso, o Smilodon, por exemplo, são exemplos disso. E aí é uma combinação de muitos fatores para isso acontecer. Foi mudança climática, teve ação humana. Nossa, mas então por que a anta atual, o tamanduá-bandeira e até mesmo os humanos vivem até hoje? E a resposta, gente, é que durante o Pleistoceno o ambiente mudou muito rápido. E quem conseguiu se adaptar sobreviveu. Os humanos, por exemplo, apesar de não ter lá um grande tamanho, não tem gordura corporal nem pelos, têm o diferencial, são muito inteligentes. Se unem, né, fazem ali armas, descobriram fogo, que ajudou muito na sobrevivência nossa, e isso compensa qualquer fraqueza física. Já os animais que sobreviveram porque tinham vantagens específicas, como também flexibilidade alimentar, assim como os humanos, uma reprodução rápida e uma capacidade de migrar. Bom, e a conclusão que eu tiro daqui é que esse filme me surpreendeu bastante. Muitas coisas aqui estão bem corretas. Dá pra ver que esse filme foi feito com muito carinho, com muita pesquisa. Ele não foi feito de qualquer jeito. É um filme muito bom e que é atemporal, na minha opinião. Ele não envelheceu. Vocês conseguirem reassistir esse filme com toda essa análise aqui que eu fiz nesse vídeo na cabeça. Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito da Era do Gelo. O meu, na Era do Gelo 1, é o Manny. Lembrando que só vale personagens da Era do Gelo 1, tá? E falando nisso, qual é o próximo filme, a próxima obra, enfim, que vocês querem que eu analise? Vocês querem que eu faça a continuação da Era do Gelo, analisar a Era do Gelo 2, por exemplo? Ou vocês querem que eu analise outros filmes como Madagascar, Procurando Nemo, Espanta-Tubarão? Deixem aí nos comentários, eu vou abrir uma enquete também na aba Comunidade. Aí vocês votam por lá, enfim. E também já tô montando a playlist do Pop Zoo, né, que vocês também vão poder acessar. No mais, se inscreva no canal, compartilha. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, amor.